Vai passar o medo, a angústia, a insegurança. Vai ficar para trás a saudade do abraço apertado, do almoço em família, do happy hour com os amigos. As coisas ainda estão fora de lugar. Viva o agora. Diga que ama. Pergunte se está tudo bem. Olhe com carinho que mantém a cidade em segurança. Fique em casa, se puder. Respire, trabalhe. É hora de pensarmos no todo. Somos o país que não desiste até o último segundo da prorrogação. E juntos daremos a volta por cima. Tudo isso vai passar. Enquanto não passa, conheça o novo jeito Quali de ajudar. Boa tarde às nossas queridas advogadas e advogados, operadores de direito, universitários e todo o sistema do AB. Bem-vindo ao nosso primeiro congresso digital da Escola Superior da Advocacia, a nossa ESA Nacional. É um orgulho participar de um evento dessa magnitude, com mais de 100 mil inscritos, o maior do mundo. Estamos iniciando os trabalhos do painel 132, com o tema Análise Econômica do Direito em Tempo de Pandemia. Sou Dalma Amaral, advogado e conselheiro federal por Goiás. Em nome do nosso presidente, Felipe Santa Cruz, e do nosso diretor-geral da ESA, Rony Duarte, gostaria de agradecer a presença dos nossos palestrantes, os doutores Joaquim Falcão, Luciano Tim e Ney Belo. Sejam todos muito bem-vindos. Gostaria também de deixar os agradecimentos aos colaboradores e os servidores do Conselho Federal. Sem eles, esse grandioso evento não estaria acontecendo. Em especial, gostaria de agradecer a Lina Tim, gerente-geral do Conselho Federal. Declaro aberto o presente painel. Análise econômica do direito em tempo de pandemia. A análise econômica do direito pode ser definida como uma tentativa de compreender o direito e suas implicações na vida social e econômica, por meio de teorias e ferramentas da própria economia. Em tempos de crise e forte depressão popular, os estados e nações vêm obrigados a adotar medidas para reduzir planos. Temos agora a oportunidade de debater este tema de tanta relevância, com 3 grandes nomes de referência no assunto. Me permitam apresentar os ilustres expositores. Joaquim Falcão, doutor em Educação na Universidade de Genebra e mestre em Direito pela Harvard. É membro da Academia Brasileira de Letras, professor titular de Direito Constitucional da Escola de Direito Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro e conselheiro da Transparência Internacional. Dr. Luciano Tim, secretário nacional do Consumidor do Ministério da Justiça e Segurança Pública e professor da Fundação Getúlio Vargas São Paulo e também professor da Unicinos. Dr. Ney Belo Filho, desembargador federal do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, doutor em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina, com pesquisa elaborada na Universidade de Coimbra, Portugal, e também na Universidade de Lecce, Itália. Pós-doutor em Direito pela Pontífice Universidade Católica do Rio Grande do Sul, mestre em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco, graduado em Direito pela Universidade Federal do Maranhão, professora adjunto da graduação e pós-graduação da Universidade Federal do Maranhão, professor em regime de colaboração da Universidade da UNB Brasília, relator da Comissão de Juristas para a Reforma da Lei de Entorpecentes, relator da Comissão de Juristas pela Reforma da Lei de Improbidade, integrante da Academia Maranhense de Letras, com 8 livros e diversos artigos publicados. Este é um breve e resumido currículo dos nossos palestrantes. Passo agora a palavra para o doutor Joaquim Falcão. Os nossos colegas todos, Dalmo, Luciano, Ney, uma saudação especial de pernambucano para pernambucano, de Joaquim para o Felipe Santa Cruz, né? E outro dia eu fiquei intrigado porque um neto meu disse que o meu filho era muito dogmático. Eu fiquei pensando o seguinte: ninguém gosta de ser chamado de dogmático, não é?
E também fiquei pensando que ninguém gosta de ser chamado de ortodoxo. Mas dogmático e ortodoxo De 15 são minutos aqui, tá? palavras Marca 14 próximas da minutos aqui. É o gente. tempo. E a gente pratica a dogmática e pratica a ortodoxia. Quem? Quais são as duas instituições mais poderosas hoje na democracia e em qualquer democracia? Na pandemia ou sem pandemia? As duas instituições mais poderosas hoje são o Supremo e o Banco Central. E tanto assim que a pauta nossa na pandemia tem sido com uma presença do Supremo absoluta, não é? E uma presença da política econômica e financeira absoluta. E aí eu fiquei pensando, o Supremo pratica a dogmática e o Banco Central pratica a ortodoxia financeira. Ou seja, as duas teorias que são implantadas todo dia e que mexe com todos os advogados e que mexe com todos os cidadãos, ou é dogmática ou é ortodoxa. O que quer dizer dogmática? Dogmática é um dogma, é um ato de fé, você não pode contestar, é um dogma, você aceita. Você discute até um determinado ponto, daquele ponto aquilo vira um dogma. Você não discute mais. A ortodoxia, orto. O que é orto? Orto é do colchão ortopédico, é o reto, é aquilo que é reto, não é? E ortodoxia é doxa, é aquilo que é dogma. Quer dizer, essas duas instituições que misturam direito com economia, praticam cada uma com seu nome, nesses últimos, pelo menos 50 anos, doutrinas, teorias que são incontestáveis, são dogmáticas, são ortodoxas. É assim mesmo? E aí eu fiquei pensando e vejo diariamente, eu vejo a pandemia, as decisões do Supremo, a atuação nossa dentro desse quadro. E aí vem uma pergunta importante. O que é que essas duas instituições têm em comum? O que é que o Supremo tem em comum com o Banco Central? E por que elas são as instituições mais poderosas? Não somente aqui, mas no mundo ocidental. E aí eu fiquei tentando ver se eu organizava as semelhanças institucionais entre Supremo e Banco Central. Primeiro, Celso Mello gosta de dizer, e diz sempre, nós detemos a palavra final. O Banco Central também detém a palavra final sobre fluxo e valor da moeda. Então, o poder dos dois estão em deter a palavra final. Mas é mais do que isso, né? E aí é muito importante. É que essas duas instituições não são eleitas. São instituições
fora do controle do povo na democracia. Pode existir controles indiretos. Por exemplo, quem indica um membro do Banco Central ou quem indica um membro do Supremo é o presidente, aprovado pelo Congresso. Vocês já viram alguém ser recusado pelo Congresso, seja membro do Supremo, seja membro do Banco Central? Esses mecanismos de freio e contrapesos existem nesses casos? Esse controle, mesmo que indireto, do povo, do eleitor, existe? Não. Nem aqui, alguns lugares, como nos Estados Unidos, alguns estados, os juízes são eleitos. Mas, em geral, não é assim. Então, vocês vejam, as decisões que afetam o consumidor, já que Luciano está aqui e é um grande especialista. No fundo, a decisão final cabe ao Supremo. Evidentemente que mais tarde pode ser revista pelo Congresso. Mas toda a estrutura de comportamento se baseia na lei maior, na decisão final. E também o Banco Central é quem determina o valor da Selic, é quem determina, faz, em princípio, o controle da inflação. E a inflação afeta todos. Então, essa situação é que chama a minha atenção e que, vamos assim dizer, dentro de uma área de Law and Economics, de direito e economia, eu estou vendo não os processos, mas a institucionalização de direito e de economia. Mas eles têm mais semelhanças, semelhanças poderosas, que não são somente essas. Uma instituição, o Douglass North, que é um prêmio Nobel, ele deu uma definição de instituição como um momento em que você interrompe a história, permanente. Quando você diz não, agora isso está institucionalizado, ou seja, agora isso tem um formato permanente. Não é? Então, essa é outra coisa. Quer dizer, eles não são um programa de governo, eles não são uma política de governo, eles são umas instituições. E instituições é quando você adquire um formato, uma forma que fica. Então, você vê, são poderosos, têm a última palavra, não são eleitos e são permanentes. Permanentes não no sentido de eternos, mas permanentes. Mas tem mais que eles são semelhantes. Eles são semelhantes porque os seus membros querem ser permanentes. 70 para 75 anos no Supremo. O Banco Central, o sonho deles é mandato permanente. E um mandato que comece num governo presidencial e acabe no meados do outro, como foi criado o Banco Central. Porque aí você assegura a ortodoxia ou a política que esteja em vigor. Não sei se eu estou sendo claro, mas a institucionalização desses dois, desculpem a expressão, poderes reais, não é? Eles precisam de uma permanência
mas eles precisam também da permanência de seus membros. Daí porque alguns países, como os Estados Unidos, você tem os membros do Supremo são indicados pro-life, para sempre. E aqui, movimentos, há sempre essa tensão entre diminuir o mandato e aumentar o mandato. E ganha aumentar o mandato. Por quê? Porque essas instituições elas precisam dessa forma para manter suas teorias, para poder aplicar sua ortodoxia financeira e a sua dogmática. Mas tem mais semelhança. É que são instituições estatais, não são instituições da sociedade. Elas são feitas pelo Estado. E mais, em geral, os membros dessas instituições pretendem ser, vamos dizer, protegidos do controle da própria lei. Ou, ao menos, esse controle é dificultado, daí eles quererem foro privilegiado. Houve um ministro da Fazenda que, no tempo que era o doutor Meirelles, que, no tempo de Lula, ele teve um problema fiscal, e um problema fiscal complicado. A maneira de proteger o doutor Meirelles foi incluir Banco Central como ministro de Estado, porque, como ministro, ele iria para o foro privilegiado. O foro privilegiado é uma das formas de proteger esses poderes. Então, esses poderes atuam como uma cidadela difícil de controle popular. E eu poderia dizer diversas outras evidências nisso. Agora, eles existem, e esse formato de uma proteção, inclusive proteção do voto, não é? Eles existem em nome de quê? Em nome de aplicar uma teoria, seja ortodoxia, seja dogmática. Por quê? Porque essas teorias nos trarão o quê? Justiça, acesso para todos, justiça rápida, justiça que o povo necessita. E a ortodoxia nos traria o desenvolvimento, os investimentos. Mas aí tem o lado final dessa comparação e encerro meus minutos. Essas instituições não fazem uma autoavaliação. Será que eu posso dizer que no Brasil tem investimento, tem distribuição de renda? 1% dos brasileiros ganham 33 vezes mais do que 50% dos brasileiros. Será que essa teoria que está institucionalizada no Banco Central, cuja mudança tem sido impossível quase, cumpre, verifica, é um médico que receita sem saber se a febre baixou? Ou seja, há uma certa frustração nas promessas dessas instituições. Também no Supremo. Será que nós estamos num Estado de direito ou mais e mais fora dele? São as milícias quem decide. São, nas cidades, são percentuais geograficamente onde o judiciário não entra, nem as suas teorias.
O que eu queria era movimentar para que a gente seguisse uma poesia de Carlos Drummond de Andrade. Carlos Drummond de Andrade diz que pode entre as criaturas, senão entre criaturas amar. Amar, desamar, malamar, até de olhos fechados, amar. Não estou sendo romântico. Não estou sendo romântico. Eu apenas quero dizer que pode nós, se não entre criaturas, inovar. Inovar, desinovar, errar e até de olhos fechados, inovar. Obrigado. Olha, eu quero dar os parabéns para a brilhante exposição do nosso colega doutor Joaquim Falcão. E eu concordo, né? Na democracia, o que vale é o povo, e o povo elege os seus líderes em todo sentido. Eu acho que é uma coisa que nós temos que ter regras mais claras e essas regras serem seguidas. O que eu temo e tenho visto aí muitas vezes é o seguinte: decisões fora muito voltadas para princípios, né? O que é certo para mim não é certo para o senhor, doutor Joaquim. E o que é certo para o senhor não é certo para mim. Por isso que eu acho que é importante você ter o parâmetro da lei e ser julgado conforme aquele parâmetro, que é a lei que está em vigor naquele momento. O que eu tenho preocupado é que a gente tem visto muito julgamento por princípios, saindo da lei. Então, eu acho que não tem como você fugir da regra de como é composto o Supremo, de como é o comando do Banco Central. Mas eu acho que regras claras por quem a gente elege e que elas sejam conduzidas conforme o que está na lei é uma solução para a gente tentar voltar a esse equilíbrio, né? Olha, brilhante mesmo a sua exposição, doutor. Eu quero passar a palavra agora para o nosso querido doutor Luciano Tim. Boa tarde, senhoras e senhores que nos assistem. Uma saudação especial ao doutor Dalmo, que preside aqui o nosso painel. Uma saudação muito especial ao professor Joaquim Falcão, aí, que é um grande constitucionalista, enfim, que já tive a oportunidade de trabalhar com ele também em arbitragem. Enfim, um prazer lhe reencontrar, professor, aqui. E uma saudação ao doutor Ney também, que está dividindo o painel conosco, que primeira oportunidade, enfim, de nos conhecermos, doutor Ney, uma satisfação. Deixa eu até vou aproveitar aqui também, vou colocar o cronograma, o cronômetro, né, para que a gente não atrapalhe o doutor Ney aí, né, seria deselegante. Até porque o professor Joaquim, que é um grande mestre, respeitou, não serei eu que desrespeitarei o horário aqui. Mas muito bem. O professor Joaquim já introduziu esse tema, e a ideia do painel é falar de Direito e Economia, que é a matéria que eu ensino na graduação da FGV, que é uma escola muito avançada, que, como disse o professor Joaquim, inovou, usando a expressão dele, né, e que tem essa matéria, infelizmente, ao contrário e tem essa matéria como as grandes universidades americanas, né, e, infelizmente, as faculdades brasileiras mais antigas ainda têm o currículo muito parecido quando a gente compara com o do século XIX, né. Aí, se o senhor me permite, professor Joaquim, talvez ainda muito dogmático, né, o ensino jurídico, né. Mas, enfim, e o que consiste essa matéria, né? Já que não é uma matéria usual, vamos percorrer um pouquinho esse tema. Primeiro, eu diria que o fundador da economia, assim chamado, Adam Smith, era professor de Direito e Filosofia, né? O livro dele sobre a riqueza das nações é o livro mais conhecido, é um livro que explica a riqueza, né? Porque, como diz bem Pinker, né, que é um neurocientista de Harvard, a regra na humanidade é pobreza. Então, os economistas passaram a estudar a riqueza e o que o país precisa fazer para prosperar, porque normalmente o ser humano não conseguiu ao longo da história, por falta de cooperação. Sem cooperar, a gente não consegue ter resultado econômico. E a ideia do Smith era muito simples, né? Divisão de poderes, democracia e livre mercado, né? E quando a gente pega
e é um livro que não tem matemática nenhuma, até porque ele não era economista como conhecemos hoje. Então vejam que curioso, o pai da economia dava aula na faculdade de Direito. Curioso. E ele escreve um livro importante também, ser recuperado agora, porque algumas pessoas eu acho que também têm uma ideia de liberalismo de professor de história, às vezes de colégio, né? Assim, um pouco, nem todos são, mas enfim, uma coisa muito até preconceituosa. O liberalismo, numa situação de crise, evidentemente que vai exigir do Estado algum apoio às pessoas, e o livro que eu me referia, do Adam Smith, é a Teoria dos Sentimentos Morais. Quer dizer, empatia, mesmo um liberal vai reconhecer que você precisa ter. Então, temos que cuidar com caricaturas, né? Mas, enfim, Smith escreve, funda a economia. Bom, e a economia foi ensinada durante muito tempo nas escolas de direito no Brasil. Não, o curso de economia ele é fundado no Brasil em 1960. Antes disso, a economia era estudada na faculdade de Direito, em Portugal, em parte, ainda em alguns lugares também e muitos ministros da Fazenda brasileiros eram juristas. Então, a gente não deve ter essa resistência de, como juristas, falar de economia, porque economia é uma coisa, eu faço uma paródia, né? O Churchill dizia que guerra é uma coisa muito séria para deixar apenas na mão de generais. Com todo respeito aos generais, mas eu digo que economia é uma coisa muito séria para ficar na mão apenas de economistas. Então, os juristas devem estudar isso e devem entender, e não ver como uma coisa matematizada, porque a economia ela é uma ciência comportamental. A economia se matematizou, sobretudo com estatística, porque toda a ciência se matematizou e passou a usar estatística. Acho que só o direito, nesse ponto, ficou para trás. A ciência política, a psicologia, a medicina agora, né, baseada em evidência, precisa de estatística, não tem como fugir, né, para fazer ciência, né? Enfim. Então, o que é direito à economia? Ou law in economics, é você usar ferramentas da ciência econômica para resolver problemas jurídicos. Isso não significa colocar o direito ajoelhado, como eu já ouvi, assim, artigos um pouco rápidos, né? De joelhos, a economia, tornar o juízo uma máquina de calcular, até porque economia não tem nada a ver com contabilidade, nem com custo, isso é contabilidade. A economia trata de tomada de decisão em recursos escassos, né? Como é que as pessoas tomam decisão quando os recursos são escassos? E eu brinco que se as pessoas acham que ciência econômica está errada ao dizer que os recursos são escassos, basta revogar então o direito ambiental, porque o direito ambiental é um direito para preservar recursos escassos. Então, a lógica do próprio direito ambiental é econômica, os recursos são escassos e a economia não se preocupa com dinheiro. Dinheiro é apenas uma métrica de avaliação de preço, que é a grande referência de tomada de decisão. Então, a economia nos recupera algo que nós perdemos na teoria jurídica, que é uma teoria do comportamento. E qual é a teoria do comportamento básico para a economia? Custo-benefício, que as pessoas conseguem tomar decisões baseadas em custo-benefício. Quem desconfia disso e acha que eu estou falando uma bobagem, então eu desafio quem for usar o automóvel ali, né, e colocar o Waze, quando o Waze apresentar 5 caminhos diferentes, vocês conhecem alguém que bota o mais longo? Não, a pessoa bota no mais curto. O ser humano, tendo informação, toma aquela decisão que aloca mais eficientemente, no caso, o tempo de deslocamento, que é o recurso que está em jogo quando eu coloco no Waze. A economia não trabalha com racionalidade perfeita, ela trabalha com racionalidade limitada, portanto, e no fundo, é a racionalidade que a teoria do direito presume também, porque fazer um contrato presume uma racionalidade mínima, né? Cometer um crime presume uma racionalidade mínima. Então, a racionalidade da economia não é diferente da do direito, eles apenas explicitam e estudam isso. Nós, por uma tradição dogmática, a gente já parte do princípio de uma teoria de racionalidade, já vai estudar as normas. Mas comportamento é importante porque a economia nos dá um segundo ponto que o direito perdeu, que é a análise de consequências. Nós fomos ensinados a dizer, bom, eu lembro que tinha um lema na faculdade de Direito que eu, como, digamos assim, alinhado ao pragmatismo jurídico, que é uma escola
importante, né? Até pouco estudada no Brasil, mas no Recife tem um centro de pragmatismo jurídico que é o mais importante do Brasil, né? Levar as consequências a sério. Já me chamava a atenção, com 18 anos, a frase de um jurista romano que era: faça-se justiça ainda que pereça o mundo. Eu que já estudava economia junto, disse, pô, mas vai perecer o mundo para fazer justiça? Mas eu prefiro o mundo, né? Dentro do que é possível no mundo. Então, nós talvez tenhamos que achar soluções para o mundo que não precisa perecê-lo, né? A justiça é um ideal, como a eficiência para a economia é um ideal, e a gente vai construir isso dentro das possibilidades. Então, a economia me dá uma teoria de comportamento racional, imperfeita, aperfeiçoada por um outro ramo do Law in Economics, que é o Behavioral Law in Economics, que hoje já está mais sofisticada essa tomada de decisão. Existem vieses cognitivos, a gente estuda isso também, então não é uma racionalidade perfeita, existem esses vieses cognitivos, mas muito bem, nos dá uma teoria de comportamento e, sobretudo, e a gente como advogado, eu agora estou licenciado, mas queria agradecer ao OAB pelo convite, Dr. Marcos Vinícius, um grande amigo, presidente da OAB, enfim, eu fui 20 anos advogado, agora estou emprestado ao Ministério da Justiça, né? Mas a gente, quando é advogado, faz um contrato, está regulando o comportamento. Quando o juiz dá uma decisão, está regulando o comportamento. Ora, como é que nós vamos fazer um contrato sem pensar, né, no que vai acontecer? Eu trabalhei muito com arbitragem, então é óbvio, se o árbitro vai dar uma multa, vai dar uma liminar, tem que ver o que vai acontecer no dia seguinte. A economia nos dá essa teoria simplificada de comportamento. Porque uma teoria mais sofisticada de comportamento, como a psicologia, foi agora recentemente incorporada à economia. Muito bem. E a gente consegue mensurar consequências. E isso para o direito hoje é uma realidade inescapável. Basta nós pensarmos no artigo 20 e seguintes da Lei de Introdução ao Código Civil, a LINDSP, diz claramente lá que a preocupação do Dr. Dalmo, ao aplicar princípios, tem que pensar na consequência, senão vai ficar, cada um aplica o seu, e o Brasil tem este problema que reflete um pouco da nossa cultura, né? Que está lá no Sérgio Buarque de Holanda, que está no Roberto da Mata, de que achamos que a nossa razão é a que importa e queremos impor aos outros, né? Então, no fundo, tem uma pesquisa da Associação dos Magistrados Brasileiros, 50% dos magistrados, aparentemente lá, entendem que não precisam seguir precedentes, mas está na lei que tem que seguir, né? Está na lei, está no Código de Processo. E o que não é a situação de, por exemplo, vogal de junta comercial? Qual advogado já não passou por isso, de diferentes vogais da mesma junta comercial com interpretações diferentes dentro da mesma junta comercial? Fiscais de tributos, né, cada um com a sua interpretação, isso não tem um custo econômico esse negócio. Então, a economia me dá uma teoria de comportamento, me dá consequência, é necessário para a lei de introdução ao Código Civil, quando eu aplico e pondero princípios, e mais recentemente, ela é necessária do ponto de vista de regulação, e os advogados têm que começar a acordar para trabalhar com regulação, senão isso aí vai ficar só para os economistas. Regulação hoje é toda uma área que trouxe, a Lei de Liberdade Econômica trouxe inúmeras modificações para a regulação. A principal delas é a análise de impacto regulatório. A partir de agora, para o Estado entrar e regular, a primeira pergunta é: eu tenho que regular? E para regular eu vou ter que justificar, eu vou ter que analisar o impacto, o que vai acontecer. Então, não tem como fazer análise de impacto regulatório, trabalhar com regulação econômica, sem análise econômica do direito. Tem. O abuso regulatório. Não tem como. E aí, posso dar um exemplo aqui, já que o tema é da pandemia. Preço e abuso, aumento abusivo de preço durante a pandemia. O Código de Defesa do Consumidor diz lá, não pode, né, aumento abusivo de preço, uma prática comercial abusiva. Bom, mas o que é abusivo em termos de pandemia? Porque as pessoas tendem a comparar o preço que elas pagavam antes da pandemia e depois da pandemia. Não, mas vamos pegar o exemplo aqui que a gente investigou o mercado de álcool e gel lá na Senacom e máscaras cirúrgicas.
Antes da pandemia, um importador, porque aí são coisas assim, como é que o mundo deixou, não sei, mas hoje a cadeia produtiva de máscara cirúrgica é quase toda na China. Isso é da realidade, ponto. Então, o cara que importava, o importador, pagava $5 pré-pandemia, o pacote, depois da pandemia ele pagou a pagar $100 para importar. E por que isso aconteceu? Lei da oferta e da procura. Numa situação de pandemia, a economia fica parecida com uma economia de guerra. E numa economia de guerra, as preferências dos consumidores mudam radicalmente. Ninguém quer viajar de avião, ninguém quer pegar hotel, ninguém quer comer, tomar vinho caro. Ou seja, a gente só consome coisas essenciais. Não consome outras coisas. Por isso que está tendo deflação. A maioria dos preços estão caindo. Mas a gente só vê o que está comprando, que é o básico, né? E as pessoas até tendem a estocar, que é o que estava acontecendo no início lá, máscara e álcool. Bom, porque estão com medo, é guerra, né? Vou estocar, não sei o que vai acontecer. Pois se a produção de máscaras cirúrgicas se dava na China, e vejam que ironia do destino, qual é a região da China em que se produzia máscaras? Wuhan. Então, os caras fecharam, e a China não é assim, né? Que nem fechou lá, né? Não pode nem vir, etc. A gente, enfim, fechou. Então ficou 2 meses parado. Isso chama choque de oferta, para oferta. Então é natural que os preços vão subir. Tem que fazer. Tem que fazer. E depois você tem choque de demanda, porque como é pandemia, está todo mundo comprando da China. Bom, então você tem choque de oferta e demanda. É esperado que os preços vão aumentar. Bom, o que fazer? Claro que você pode tabelar. Você pode tabelar. Só que se você tabelar e o preço for abaixo do custo do cara que vai importar, ele não importa, é simples. Então, como é que o consumidor paga o tabelamento? Com falta de mercadoria na prateleira. A gente já passou por isso no Brasil. Por sorte, não tabelamos o preço, não tabelamos. E apostamos em informar o consumidor, esclarecer, por exemplo, né? No caso de álcool e gel, que outro exemplo, estava falando de máscara cirúrgica, mas lave a mão com sabonete. Se você está em casa, não precisa estocar álcool e gel. Máscara cirúrgica, fomos à Anvisa e pedimos para a Anvisa regulamentar máscaras artesanais. Porque aqueles comerciantes que estavam sofrendo com o fechamento de comércio puderam produzir máscaras artesanais. Hoje, gente, ninguém mais está falando de preço abusivo de máscaras e álcool e gel. O mercado se reajustou. E leite foi a mesma coisa. Então, estou dentro aqui do meu tempo, e com isso, então, creio que tenho explicado o que é análise econômica do direito. Ela pode ser muito útil para a gente estudar processo. Agora, o tema aqui hoje é regulação, né? E na regulação não tem como fugir, né? Não tem como estudar regulação econômica, a meu juízo, respeitando opiniões em contrário, sem análise econômica do direito. Muito obrigado. Brilhante, brilhante exposição, Luciano, brilhante. Realmente, vou te falar, é uma exposição que eu gostaria que você tivesse nem mais, no mínimo, mais uns 45 minutos aí para falar. É um assunto empolgante e extrema relevância, né? Vou, até pelo adiantar da hora, vou passar a palavra para o doutor Ney Belo Filho, né? E um abraço, doutor Ney. Muito obrigado, Dalmo, pela moderação e pela gentileza, pela lianeza. Primeiras palavras que eu queria dizer de extrema felicidade e alegria de atender o convite do meu presidente, embora eu não seja advogado, o professor Joaquim Filho de Santa Cruz, pelo convite muito querido, e acredito e seguramente tenho certeza que essas discussões são sempre necessárias, considerando o nosso momento de confinamento. Também queria dizer do meu prazer e da minha extrema felicidade de estar aqui compondo a mesa com o professor Joaquim Falcão. Eu diria, Luciano, professor de todos nós, isso é muito bom, isso me deixa extremamente honrado e muito feliz. Muito obrigado pela tua companhia. Talvez nós sejamos aquela categoria dos desconhecidos íntimos. Na verdade, a gente já conhece o trabalho de um do outro, mas não tivemos a oportunidade de efetivamente estar no mesmo painel, o que também me deixa imensamente feliz. Muito obrigado pela tua presença. Considerando
o meu lugar de fala, professor Joaquim, caro Luciano, meus queridos advogados, minhas queridas advogadas e advogados, eu queria conversar um pouco, nesses meus 15 minutos, sobre a consequencialidade da decisão judicial. Um problema ou uma questão específica que tem se demonstrado hoje quando parte das pessoas da minha profissão entende que o juiz deve fazer aquilo muito próximo que o Luciano mencionou, que pereça o mundo, que façamos justiça. Aquele velho, enfim, jargão que alguém nos ensinou lá no direito romano ou na introdução ao estudo do direito. E outros que dizem que, efetivamente, nós, juízes, devamos tomar decisões com os olhos absolutamente voltados para conexões ou de natureza econômica ou, acima de tudo, pragmática. O que está por trás disso, talvez eu possa sintetizar uma discussão acerca do pragmatismo da decisão judicial, do consequencialismo da própria decisão. Isso não abrangia muito, professor Joaquim, a jurisprudência criminal. Nós, juízes criminais, como o meu caso, estavam sempre distantes dessa discussão. Com o advento da Operação Lava Jato, muita coisa mudou. Por quê? E eu não sei se para melhor. Porque nós conseguimos perceber, em algum momento, alguns ferimentos, eu diria, ou algumas desconexões das decisões judiciais com uma série de direitos pautados a partir de uma compreensão muito específica de como seria e de que maneira os juízes contribuiriam para o fim da corrupção, para exatamente a realização de certo momento histórico. Eu quero pegar exatamente esse ponto, que é o discurso da corrupção, ou do combate à corrupção, para ser mais preciso, e como isso, em meio às decisões judiciais, como uma espécie de valor que passava por trás de todas as decisões, ele pode ser extremamente deletério tanto para a economia, quanto para o país, e quanto para a realização dos direitos. O discurso do combate à corrupção, de certa maneira, no judiciário e no judiciário criminal, ele levou a reboque, a impressão que me causa, alguns pontos que precisam ser observados. O primeiro deles, que eu diria, eu vou citar 3 na minha forma de ver o problema, seria a análise de como uma decisão judicial pode ou não pode interferir na mecânica natural da sociedade e da sua economia. De que maneira isso pode ser feito ou não pode ser feito. O segundo ponto que eu gostaria de mencionar é exatamente se os juízes devem ou não, ao aplicar, principalmente os criminais, aplicar uma norma de direito, terem em mente ou terem observação acerca desse limite. De que limite? Como a minha decisão judicial poderá ser influenciadora de conexões futuras e se isso deve ser uma maneira de eu movimentar a minha própria decisão. E o terceiro ponto é se existem direitos ou princípios, o Dalmo mencionou isso após a fala do professor Joaquim, se existem direitos ou princípios que podem ser tergiversados em função de um outro princípio qualquer. Qual é o limite em que o juiz pode trafegar com relação a isso? Bom, eu costumo enfrentar essa observação a partir do ponto de vista do pensamento do Luhmann. E por que eu faço isso? Exatamente para entender e para negar uma certa autonomia que o Luhmann estabeleceu entre os sistemas jurídicos e os outros sistemas sociais e como isso se conecta e como eles podem se conectar a partir de inputs e outputs. E aí eu acho que há um temperamento a ser feito. Primeiro nós não podemos, no lavrar uma decisão judicial, estabelecermos uma desconexão completa com o processo de afirmação com as outras conexões da própria sociedade a partir de um desejo de afirmação de uma pauta de direitos. Acredito que o juiz deva ser efetivamente preocupado com a sua própria conexão com os fatos da realidade. Nós não podemos julgar a partir de um olhar absolutamente distante ou bem distanciado da sociedade, com a compreensão de que a nossa decisão não tem uma consequência. E a decisão criminal, ela efetivamente terá uma consequência. O que eu consigo enxergar, e esse é meu segundo ponto, é que essa desconexão ela tem um limite, na medida em que toda decisão, seja ela qual for, de bloqueio de bens, de prisões, ela tem uma consequência imediata para a sociedade. Só que eu não posso deixar de decidir ou uma prisão ou uma soltura baseado em critérios econômicos, mas eu não posso deixar de admitir que a minha decisão terá um reflexo extremado nessa própria realização do dia a dia das pessoas, da própria sociedade. A decisão judicial criminal, ela não me parece, não deva ser uma decisão completamente distanciada da sua própria consequencialidade. Ela tem que ser analisada a partir dos efeitos que essa decisão vai produzir, também na própria sociedade, a partir das consequências que são econômicas do seu próprio lugar de fala, que é o lugar de fala do juiz que condena, que bloqueia bens ou que absolve.
Então, o meu ponto, e aí eu vou chegar na terceira observação, é que nós não podemos pensar a decisão a partir de um modelo ético absolutamente abstrato. Eu preciso pensar a decisão a partir de um modelo que possa ser desenvolvido na própria realidade social ou a partir da própria realização dos direitos. Isso implica reconhecer, como o doutor Luciano mencionou, talvez efetivamente por conta do frio de Caxias do Sul, o frio do Vale dos Sinos, mas como ele efetivamente mencionou, nós não podemos compreender a economia completamente dissociada da própria decisão judicial. Isso tem um ponto de estrangulamento, Luciano, eu tenho um escrito sobre isso, onde eu digo basicamente o seguinte, mas isso não implica dizer que porque eu preciso preservar empregos, eu não posso fechar a empresa X. Porque eu preciso manter todas as cadeias produtivas, eu não posso bloquear os bens da empresa Y. Mas isso não implica dizer que, ao fazer essa decisão, eu não tenha uma responsabilização sobre o resultado dela, ou que eu não tenha que analisar consequencialmente o que irá acontecer a partir do momento da decisão. Então, veja, eu acho que nós enfrentamos essa discussão no Brasil recente, com todos os bloqueios que foram feitos na Operação Lava Jato, mas nós fizemos isso em polos que ficaram muito distantes dos outros, até porque são polos que não possuem um eixo de conexão. Ou nós entendemos, parte dos juristas entenderam, que essas medidas de bloqueios patrimoniais elas não podiam ser feitas naquela intensidade, porque eu teria uma consequência básica para a economia da sociedade, e outros entenderam que isso deveria ser feito independentemente de qualquer análise de consequencialidade. E eu acho que essa discussão ela tem que ser feita de uma maneira um pouco mais madura, ela precisa ser feita de uma maneira mais analítica. Por quê? Porque quer me parecer que a decisão judicial, principalmente depois de tantas medidas que nós tivemos a partir da 12.850, da lei, nós passamos a perceber que essas decisões que antigamente estariam dispostas a um processo de falência ou postas num processo de ação de indenização, elas migraram para decisões de natureza criminal. Hoje eu inviabilizo completamente, com justa causa ou sem justa causa, a minha discussão é meramente instrumental, uma determinada atividade econômica a partir de decisões criminais e não a partir de decisões cíveis. A própria jurisprudência tem demonstrado que os grandes problemas que nós tivemos em termos econômicos, em termos empresariais, com empresas que efetivamente tenham sido utilizadas para lavagem de dinheiro ou para qualquer prática de outros crimes, isto ocorreu, essa inviabilização ocorreu no processo criminal e não em eventual processo não criminal. Me parece, esse é meu ponto, é exclusivamente esse o ponto, que o juízo criminal ele precisa analisar, e precisa avaliar e precisa ter compreensão da consequencialidade da sua discussão. Nós chegamos a pegar no Tribunal Regional Federal da Primeira Região bloqueios que chegaram à casa de bilhões. Um bloqueio que giza em torno de R$1 bilhão, é difícil imaginar uma empresa que, de repente, tenha esse bloqueio ou que, a partir disso, tenha um seguro a ser pago, se não um bloqueio do valor extremado, imaginar que ela consegue operar no mercado ainda. Porque, efetivamente, isso se torna, de certa maneira, impraticável. Qual é o sentido dessa decisão, o impacto dessa decisão, como essa decisão deve ser tratada, é que me parece que os juízes têm que urgentemente começar a enfrentar. Como lembra, Luciano, talvez nós tenhamos tido alguma aula de introdução ao estudo da economia lá atrás na nossa graduação, mas efetivamente, doutor Luciano, foram mais discussões sobre o pensamento abstrato do Marx e do Adam Smith do que necessariamente discutir mercado no senso contemporâneo de 2020. E talvez isso seja uma deficiência atual do lugar de fala do magistrado e principalmente do lugar de fala do magistrado criminal. Porque eu posso fazer bloqueios, eu posso fazer uma série de atos que viabilizam a atividade econômica e eu não tenho essa conexão sobre a consequencialidade dos meus atos. Evidentemente que esse discurso precisa ser analisado pelo professor Joaquim Cungrano Salles para que ele não corra o risco de significar um discurso liberatório. E aí nós conseguimos encontrar alguns escritos recentes no Brasil, no sentido de que, se a empresa foi utilizada para a prática de delitos, efetivamente eu tenho que preservar a empresa e necessariamente focar todas as minhas decisões no aspecto pessoal, pessoa física, e, consequentemente, manter a empresa. O que não me parece acertado, e já adianto essa conclusão, porque, na verdade, a empresa é sempre, ou quase sempre, o instrumento ou o locus necessário para a prática de todos esses eventos delituosos. Isso precisa ser analisado com Grano Salles. Mas o ponto é exatamente esse que eu havia me referido ainda há pouco. Quer me parecer que eu deva ter
uma consequencialidade em relação à decisão criminal e analisar, no momento da decisão, o impacto que a minha maneira de compreender e de intervir na economia através de uma decisão de natureza penal deva ser demonstrado. E aí eu chego para o ponto final da minha fala, para também, como bom moço, não extrapolar o tempo, já como disse o Luciano, o professor Joaquim Falcão, que é professor de todos nós, terminou no prazo exato, não serei eu também, Luciano, a romper essa regra da mesa. Então, efetivamente, o último ponto que eu gostaria de pensar é qual é a solução para isto? Quando, dentro de uma decisão de juízo criminal, eu tenho uma potencialidade específica do dano e eu tenho uma necessidade de alguma cautela. Esse é exatamente o ponto que parece ser analisado, o ponto da cautela. Os nossos processos criminais, eles se protraem no tempo e demoram a adquirir uma solução. Isso é o dia a dia das varas criminais e o dia a dia dos tribunais criminais. E nós vivemos de medidas cautelares, nós vivemos de medidas de urgência, nós vivemos de medidas de emergência. E o que me parece que precisa ser resolvido no processo penal brasileiro é exatamente isso, é que saiamos da necessidade da medida urgente, imediata, que vai se protraindo do tempo, e consigamos, a partir de uma lógica da duração razoável do processo, concluir esses processos criminais e, quando for efetivamente o caso, retirar os bens da disponibilidade privada, fechar as empresas, se for o caso, executar as penas criminais, se for o caso. Mas esse quadro em que o judiciário criminal vive de medidas cautelares, sejam elas reais ou pessoais, é um quadro que seguramente não nos coloca na modernidade das execuções criminais e, geralmente, ele é feito sem uma análise do impacto econômico que isso pode causar. E uma decisão de natureza cautelar, que tem uma inserção no mundo econômico dessa maneira, como um bloqueio de bens de bilhões, e o processo passa 6 anos no inquérito policial e 5 anos efetivos numa vara, para que depois ele consiga chegar ao tribunal, e eu não estou falando ainda de Tribunal Superior e nem de Supremo Tribunal Federal, é um processo que tem um impacto muito grande na economia, sem que necessariamente eu tenha uma resposta final, uma resposta definitiva que possa dar aso, que possa permitir a conclusão das suas próprias decisões. Portanto, para finalizar, o ponto que eu efetivamente defendo é, primeiro, reconhecer que as decisões criminais, principalmente no Brasil recente, e aí a gente está tratando da 12.850 em diante, ou seja, 2013 para cá, as decisões criminais têm um impacto grande na economia, isso precisa ser pensado no momento da realização da decisão judicial, e nós precisamos fugir da eternização das medidas cautelares patrimoniais, que necessariamente causam uma absoluta instabilidade dentro do processo, sem que isso possa ser demonstrado ser finalizado rapidamente por conta da duração pouco razoável dos processos criminais. E, para concluir, eu queria, então, agradecer o convite que me foi feito, agradecer a presença do professor Joaquim Falcão, agradecer a presença do professor Luciano Tim e meus colegas painelistas, a moderação do Dalmo, e dizer, então, que, agradecendo, fico à disposição para qualquer observação. Muito obrigado. Obrigado, doutor Ney Belo. Olha, brilhante, esclarecedora a sua exposição. Esse ponto de equilíbrio realmente não é fácil, né? Realmente não é fácil, é caso a caso. Infelizmente, estamos com o nosso prazo esgotando, não teremos tempo para os debates, né? Quero agradecer aos palestrantes, doutor Joaquim, doutor Ney, doutor Luciano, e aos participantes e todo o sistema OAB, todos envolvidos nesse evento, que está sendo um sucesso. Quero só dar um abraço a todos e que fiquem com Deus e um excelente resto de semana. Um abraço, gente. Muito obrigado.